Olá, boa tarde. Eu gostaria de começar lendo uma mensagem. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e pelos convidados que participam aqui dos nossos eventos, né, e as transmissões online, representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da Fundação Getúlio Vargas. Reiteramos também que todos aqui presentes concordam em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para a transmissão que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da Fundação Getúlio Vargas. Olha, uma boa tarde, bem-vindo ao nosso webinar da linha de estudos organizacionais da Fundação Getúlio Vargas, tá? Da EAESP. Eu vou começar aqui, primeiramente, com uma pequena apresentação, tá bom? Só um minutinho. Ok. Olha, meu nome é Joana Story, tá? E bem-vindos, né, ao nosso webinar aqui. Eu gostaria de agradecer realmente a participação, o interesse em todos, né, no nosso webinar da nossa linha de pesquisa de estudos organizacionais. Queria agradecer também a EAESP, a FGV, os meus colegas aqui presentes, né, a professora Maria José Tonelli, Leide Fontenelle, Anne Cunliffe, o Rafael Cadipani, a Luciana Gaia, do Admissions Office, a Cláudia Prisco, da coordenação da pós-graduação, e o nosso aluno de doutorado, Caio Coelho. Muito obrigado. Vou primeiro apresentar um pouquinho sobre a nossa escola, tá? Depois vou falar, então, dos nossos programas, principalmente, né, do curso de mestrado e doutorado acadêmico. Depois vou falar um pouquinho sobre a nossa linha e vou deixar cada um dos professores se apresentarem, falar dos seus interesses, né, de pesquisa, e a gente vai finalizar com uma sessão, então, de perguntas e respostas. E é importante, então, ressaltar também que durante qualquer momento dessa apresentação, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar aí na nossa sessão, né, de Q&A, que a gente está tomando conta, a gente vai prestar atenção e a gente vai no final aqui ler essas questões, tá bom? Muito obrigada, novamente bem-vindos. Então, falar um pouquinho sobre a nossa instituição, né, a EAESP, bastante interessante, que foi fundada em 44, então, com a missão de estimular o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. E a gente fundou, então, né, a EAESP, realmente a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, em 54, com a missão, então, de manter essa excelência em ensino e pesquisa em prol da sociedade brasileira. Atualmente, a EAESP oferece cursos de graduação, pós-graduação acadêmicos e profissionais voltados em diferentes áreas da administração. A gente faz parte de um grupo de 9 escolas, né, da Fundação Getúlio Vargas. Aqui está a gente, só para vocês verem, né, o tamanho e a dimensão da Fundação Getúlio Vargas, realmente. Tá? A EAESP, ela tem um reconhecimento nacional e internacional pelo rigor em ensino e em pesquisa. Acho muito legal a gente ressaltar aqui que a gente, né, tem a nota máxima no nosso doutorado e mestrado acadêmico em administração, a nota 7 da CAPES, e a gente também tem o que a gente chama, né, de tripla acreditação internacional, né, o Triple Crown de internacional, que é bastante legal em termos de reconhecimento. Eu vou falar um pouquinho mais disso também. A gente foi considerada o 5º melhor think tank do mundo e o melhor da América Latina, segundo o índice da Universidade de Pensilvânia. A gente tem mais ou menos 2.300 alunos de graduação e 1.700 de alunos de pós-graduação, tá? E, para ressaltar, né, o nosso interesse realmente em pesquisa, em 1961 a gente lançou, né, a RAI, que foi o primeiro periódico em administração de empresas do Brasil. Um pouquinho mais sobre a nossa escola, né, que eu estava falando sobre essa Triple Crown, dessa acreditação tripla, né, é importante aqui a gente mostrar que desde 2004 a gente tem essas acreditações, e menos de 1% das escolas de negócio do mundo tem isso. Então, um total de 82 escolas, no qual a gente faz parte, né, no total de 14 mil dessas escolas no mundo. E isso é importante porque isso significa que qualquer certificado, cursos, eles têm validades, né, são reconhecidos por escolas ou instituições, então isso é bom para quem, né, planeja ter uma carreira no exterior ou trabalhar em uma multinacional, e também nos ajuda a ter o que a gente chama, né, de uma dupla titulação. A gente tem várias escolas parceiras, e vou falar um pouquinho mais sobre isso também aqui, tá? A IAESP também, né, ela é a única escola do Brasil que é reconhecida pela Eduniversal com uma avaliação máxima, né, de 5 palmas de excelência. Então, muito legal, uma escola bastante renomada. E agora eu vou falar um pouquinho, então, sobre o nosso curso de mestrado e doutorado acadêmico, tá?
O CMCD, então, né, que é os nossos cursos aqui, a gente começa a ver que a gente tem os cursos de administração de empresas e administração pública, e o processo seletivo, geralmente, ele envolve, então, uma carta de intenção, carta de recomendação, o histórico escolar, provas de aptidão, que podem ser, né, o AMPAD, o GMAT ou o GRE. Existe o potencial de proficiência, uma prova, né, de proficiência em inglês também, e para os alunos de doutorado exclusivamente, a gente pede, então, um projeto de pesquisa. O aluno, ele pode escolher, então, o processo, né, em termos de mestrado, doutorado em administração pública ou de empresas, em 2 áreas de concentração. Área de concentração como a nossa aqui em estudos organizacionais, tá? Muito legal também, que a universidade, que talvez vocês não conheçam, que a ESP, qualquer curso de mestrado e doutorado acadêmico, eles têm garantia de isenção de mensalidade por meio de bolsa de estudo a todos os alunos que são aprovados no processo científico, tá? E além dessas bolsas, a gente tem, né, a oportunidade de oferecer algumas outras bolsas em termos para ajudar o custeio do aluno, né, durante o mestrado e doutorado, que tem a ver com o quê? Monitoria remunerada, algum tipo de projeto de pesquisa que o aluno pode fazer parte, até em termos de centro de pesquisa, o centro de pesquisa que né, faz parte da nossa linha também é o NEOP, que a professora Maria José está aqui, vai falar um pouquinho, imagino, sobre isso também, né, que é o Núcleo de Estudo em Organizações e Pessoas, que a gente também pode oferecer, em algum momento, alguma oportunidade, né, de participar em alguma pesquisa lá, além das fontes externas que a gente tem aqui, né, que pode ser a CAPES, CNPq e a FAPESP, tá bom? Uma das bolsas bastante interessantes para os alunos de doutorado é a bolsa que a gente chama aqui de Teaching Assistant, tá? Essa bolsa para doutorado, doutorandos, né, de TA, ela é bem interessante em termos de valores, etc. Ela tem um valor de até R$5.000 por mês, por um prazo de 30 meses, tá? O que é esperado do aluno, então? Uma dedicação semanal a atividades de pesquisa, a outros projetos que são inseridos aqui, então, na FGV-AESP. Existe também, depois desses 30 meses, a possibilidade de um contrato temporário, com duração de 1 ano, na qual o aluno, então, pode desenvolver algumas atividades de docência em disciplinas da graduação. Então, é uma oportunidade muito legal para o aluno ter, né, já construir aqui um currículo para poder entrar no mercado de trabalho de uma forma bastante validada. Existem alguns requisitos que são diferentes de outras bolsas, tá? Então, essa bolsa aqui é uma bolsa um pouquinho especial. No momento da inscrição, o aluno tem que apresentar, então, o desempenho no teste do GMAT, tem que demonstrar, né, a disponibilidade e dedicação integral e exclusiva ao programa e deve morar aqui em São Paulo durante todo o período de vigência dessa bolsa. Tá bom? Então, agora que eu falei um pouquinho mais do programa, da escola, vou apresentar a nossa linha de estudos organizacionais. Tá? Em termos de área de concentração, a linha de estudos organizacionais ela é muito variada, tem muitas teorias, cada um dos professores vai falar um pouquinho do que eles fazem, né? Mas a gente dá essas disciplinas aqui, né, que são interessantes. Então, a gente tem a teoria das organizações, teoria social e capitalismos, questões de gênero nas organizações, desafios organizacionais no antropoceno, a gente tem algumas disciplinas em liderança, tá? Então, e além disso, os nossos professores são muito bons em metodologia, então alguns dos nossos professores da linha dão aula na escola de métodos também, pesquisa qualitativa, epistemologia, então, muito, muito legal. Em termos de número de vagas oferecidas, nesse momento a gente está oferecendo 2 vagas para o mestrado e 4 vagas para o doutorado, tá? Isso é algo que é para esse processo de seleção para o ano de 2021. Os nossos professores da linha, os nossos alunos são muito bons, são muito qualificados, e eu queria aqui só apresentar um pouquinho para vocês saberem, né, o tipo de programa que vocês têm o interesse, estão querendo entrar, o tipo de publicação que sai desse programa, tá? A gente é responsável, então, por publicações e periódicos de melhor conceito, tanto internacional quanto nacional, tá? Ressaltando aqui alguns, como Organizational Studies,
Organizational Research Methods, Journal of Management, British Journal of Management, a gente vê aqui o Gender Work in Organizations, Journal of Consumer Culture, Organization, e alguns periódicos nacionais também, né, como a RAI, uma instituição, uma revista muito renomada nossa, e a RAUSP, Organizações e Sociedades também, que são revistas brasileiras. Então, quadro que publica bastante, muito legal. Sobre um pouquinho agora o nosso programa, né, que tipo de normas que existem aqui do nosso programa. O prazo de conclusão para o mestrado é de 2 anos, para o doutorado é de 4 anos, tá? As disciplinas, elas são bimestrais, tanto as obrigatórias quanto eletivas, e elas, né, são durante o período diurno, então os alunos provavelmente têm que morar aqui em São Paulo, tá? Então, pode vir que seja algumas perguntas, e por falar em perguntas, qualquer momento que vocês tiverem alguma pergunta, deixa aí, tá? Uma mensagenzinha para a gente na Q&A, tá bom? Os alunos, eles podem escolher disciplinas que desejam cursar em cada semestre, de acordo com as, né, orientações dos nossos programas, as necessidades, às vezes do orientador, 1 crédito equivalente a 15 horas aula. No doutorado, se você já tiver o título de mestre, a gente requer 24 créditos, caso não tenha, então seriam 48 créditos, e no mestrado são 30 créditos no total. Bom? O aluno, né, de mestrado, em termos de provas de habilidade aqui, ele deve, né, pelo menos apresentar um trabalho em um congresso, ou ter alguma aceitação ou publicação de artigo numa revista, né, entre os conceitos B3 a A1, da Qualis Capes. O aluno de doutorado, ele deve ter, né, artigo publicado ou aceito em revistas também classificadas pela Qualis Capes, em conceitos B3 e A1. E, além disso, também é importante ressaltar que o aluno de doutorado, ele deve também comprovar uma experiência internacional numa instituição estrangeira, num período mínimo de 3 meses. Então, muito importante aqui também falar sobre isso. Sobre a estrutura curricular do nosso mestrado, a gente tem algumas disciplinas que são obrigatórias e algumas que são eletivas. Tem aí o seminário de pesquisa e a dissertação, o que daria aí o total dos 30 créditos. Em termos de obrigatórias, a gente sempre tem a teoria das organizações, que é obrigatória, e aí temos as disciplinas que têm a ver com os métodos, tá? Métodos quantitativos de pesquisa, qualitativos, métodos de pesquisa em geral. E em termos de eletivas, pelo menos 6 créditos, a gente tem que ter aqui informação específica na linha de pesquisa, na linha de estudos organizacionais. 4 créditos são oferecidos pela escola de métodos, tá bom? E outros 4 créditos, eles podem ser obtidos em outras linhas de pesquisa, outros programas, até em outras universidades, né? Se o orientador aprovar e a direção aprovar também. Temos o seminário de pesquisa, dissertação, total aí de 30 créditos. Para o doutorado, é mais ou menos o mesmo formato, tá? Mas aqui a gente já tem os métodos quantitativos 2 e de qualitativos 2, então já é um nível acima, né, de mestrado, epistemologia, que é bastante importante, que são as obrigatórias. Em termos de eletivos, é o mesmo esquema, a gente tem 6 créditos eletivos em formação específica da linha, tá? E 4 créditos da escola de métodos, que é necessário, e outros que podem vir de qualquer outros programas, de qualquer outra escola. Tá? As disciplinas que nós, nesse momento, estamos oferecendo na linha, né, são, né, a gente sempre oferece teoria das organizações, TO, a gente também está oferecendo, nesse momento, teoria social e capitalismo, questões de gênero nas organizações, desafios organizacionais do antropoceno, leadership in organizations, além das disciplinas que os nossos outros professores também, né, oferecem na escola de métodos. Todas as disciplinas aqui têm de 2 créditos. Uma das coisas bem legais que a FGV tem, que a ESP tem também, é o que a gente chama de escola de inverno, que eu acho que vale ressaltar para qualquer aluno que tiver interesse aqui, tá? Essa escola de inverno, ela acontece sempre em julho, e ela já foi criada em 2005, então já tem um tempinho, e tem o objetivo aqui, então, de promover o intercâmbio acadêmico entre os pesquisadores brasileiros, estrangeiros, estimulando pesquisa científica, né, de ponta na área de administração de empresas, e fornecer treinamento metodológico aos alunos, tá? As disciplinas, então, elas são ministradas por professores convidados de renomadas instituições estrangeiras. É muito legal, destina-se, então, a vários alunos de mestrado, de doutorado,
de pós-doc, e até professores que têm esse interesse, né, em melhorar e aprimorar vários tópicos em termos que têm a ver com a metodologia qualitativa e quantitativa. Bom, em termos de oportunidades internacionais, como eu tinha falado, que é uma escola bastante internacional, que a gente tem, né, essas oportunidades que são bastante legais para oferecer aos alunos, a gente tem parceria com a Intercamp com várias instituições, tá? Por exemplo, aqui a gente está vendo a Universidade de Chicago, a New York University, né, Stern, que é a School of Management, Yale, a gente vê, tem a Universidade de Sydney, a Universidade Nova de Lisboa, a HEC Montreal, a McGill, no Canadá. Então, a gente tem oportunidades de grandes escolas de alto renome, e, inclusive, tá, os alunos da nossa linha de pesquisa, eles são alunos que já fizeram, né, intercâmbio em algumas dessas instituições, tá? Então, recentemente, os alunos da nossa linha fizeram intercâmbios em escolas como a HEC Montreal, University of London, Virginia Tech University, Copenhagen Business Schools, Bradford University, Instituto Empresa na Espanha, né, e University of Victoria no Canadá. Então, os alunos têm um perfil e têm oportunidade também, devido à nossa escola, com essas parcerias todas, de fazerem, né, um estágio internacional bastante legal. O perfil dos nossos alunos. Isso aqui é um perfil bastante variado. Quem tem realmente o interesse, né, nos tópicos que a gente discute aqui na linha de pesquisa. Os nossos alunos, eles podem, né, vir de qualquer área, mas historicamente, acho que vale ressaltar aqui que os nossos alunos vêm de áreas como administração, psicologia, comunicação social, economia, sociologia, direito. Mas alunos que não são dessas áreas e têm um interesse na nossa linha de pesquisa também podem, tá, mandar a nossa aplicação. A gente tem todo o interesse em diversificar também o nosso grupo de alunos, tá bom? O egressos, né, dos nossos programas, então as pessoas que terminam os nossos programas, o que eles têm, né? A gente tem os nossos alunos de mestrado, eles são habilitados a participar em projetos de pesquisa, eles podem atuar como docente em várias instituições de ensino superior, eles também podem trabalhar em empresas, né, que demandam conhecimento de ponta aí na área de administração. E os nossos egressos do doutorado, ele pode trabalhar em qualquer grupo de pesquisa, nacional, internacional, pode coordenar grupos de pesquisa, né, que sejam relevantes para o campo científico, e pode também, então, começar a integrar um grupo docente permanente de algumas dessas escolas, tá? Por exemplo, os nossos ex-alunos, né, alguns dos nossos alunos, eles saíram e foram trabalhar nessas diversas instituições aqui. Então, a gente tem como exemplo, né, a INSPER, a UFO de Berlândia, a nossa própria instituição. A gente vê o FMG, University of Manchester, a gente vê aqui World Institute Resources, a PUC Minas, etc. Então, várias instituições muito bem conceituadas no Brasil e internacionalmente, os nossos alunos acabam que podem trabalhar lá também. Então, muito legal. Queria também ressaltar, que eu acho muito, muito interessante, é que os professores e os alunos da nossa linha têm sido reconhecidos como pesquisadores internacionalmente dos maiores congressos, tá, internacionais do mundo, como a Academy of Management. Esse é um congresso que, quem conhece sabe, é gigantesco, de alto renome, e esse ano mesmo, né, no ano de 2020 agora, nós tivemos professores da linha que foram reconhecidos como o Best International Paper Award, então eles receberam, né, o melhor artigo da divisão de Management History, e a gente teve até uma aluna de doutorado, muito, muito, muito orgulhosa que nós ficamos dela também, recebeu o prêmio, né, de Best Student Paper Award, né, nessa congresso desse ano, de 2020. A gente também teve professor, né, que recebeu o Best Paper Award do Journal of Management Studies. Quem não sabe, Journal of Management Studies é um dos melhores, mas melhores revistas que a gente tem, né, nessa área. Tem vários Best Paper Proceedings, indicação de melhores artigos, nominações, etc. Então, a gente está continuando fazendo publicação aqui de topo, que está sendo reconhecido por várias instituições, vários grupos, né? Muito bom, e é interessante que os nossos alunos também estão presentes, tá bom? Ora, agora é a hora da gente apresentar aqui o nosso grupo docente. Eu vou deixar aqui os slides rapidinho, tá? Sou eu aqui, depois eu vou pedir para a professora Slade, a professora Maria José, a professora Anne para falar, depois o professor Rafael. Eu vou começar aqui, vou tirar os meus slides, que eu vou deixar a professora Slade falar aqui, apresentar, né,
e falar sobre os seus interesses de pesquisa aqui também, um pouquinho. Então, Slaide, pode falar um pouquinho para a gente? Muito obrigada, viu, pela participação. Obrigada a você, Joana, por sua ótima apresentação. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer participar desse nosso primeiro webinar em estudos organizacionais e contando aí com a presença de tantas pessoas interessadas nessa linha. E eu me surpreendo cada vez mais com esse mundo virtual, né? Que bom que, apesar da pandemia, nós estamos tendo a chance de estarmos aqui conversando sobre o próximo processo seletivo. Bem, como vocês viram aí na apresentação da Joana, a área de estudos organizacionais tem uma forte tradição aqui nessa escola, né, na FGV, assim como no Brasil e também internacionalmente. Mas eu, particularmente, nem tenho tanto tempo assim de linha, eu estou na linha de EO há 9 anos, e eu também não venho de uma formação em administração e, portanto, não sou originalmente da linha de estudos organizacionais. Como a Joana acabou de apresentar, eu sou formada em psicologia e tenho um doutorado em sociologia. E esse tipo de formação, como a Joana também mostrou, encontra muita acolhida na área de estudos organizacionais, que por sua própria natureza é transdisciplinar. A rigor, vocês vão, né, saber disso melhor quando entrarem na área, os estudos organizacionais eles estão bastante embasados em teorias dos campos da sociologia, da psicologia, da antropologia, entre outros das ciências sociais e das humanidades, e alunos dessas formações são sempre muito bem-vindos. Eu entrei na linha, né, eu tinha, como eu falei, um mestrado em Sociologia do Trabalho, eu vinha pesquisando transformações organizacionais no mundo do trabalho, daí eu fui para um doutorado, onde eu comecei a investigar uma transformação que começou a ocorrer a partir das décadas finais do século XX, que aparentemente mudava o foco do trabalho para o consumo, né, no qual o consumo passava a informar a produção. Isso me fez, então, pesquisar o que eu chamei na época de uma sociedade produtora de imagens e o papel das marcas publicitárias nesse processo. E aí, então, a minha entrada na linha de estudos organizacionais foi propondo uma linha, né, um subcampo de investigação que eu chamei de produção do consumo. A minha proposta era dizer que as organizações, elas são, antes de tudo, produtoras de consumidores. Elas sempre foram, na verdade, mas isso ficou muito mais evidenciado com esses acontecimentos históricos do final do século XX. Então, eu escrevi um artigo que tem, inclusive, esse título, né, Organizações como Produtoras de Consumidores, e, a partir daí, eu estabeleci uma espécie de agenda de pesquisa propondo investigar isso no contexto dos estudos organizacionais. Bom, isso aí, então, mapeia, digamos assim, a primeira linha ou sublinha dentro dos estudos organizacionais que eu pesquiso, publico, oriento, que seria a relação entre trabalho, consumo e organizações. Daí, os desenvolvimentos dessa primeira sublinha, digamos assim, né, em parte por interesses meus de pesquisa, em parte também pelas demandas de orientação que vieram, me levaram a discutir um desdobramento disso, né, de que se as organizações são produtoras de consumidores, se há uma chamada para um excesso de consumo em função da própria dinâmica, né, da produção, como é então que as organizações se veem diante do desafio de uma crise ambiental, né, e de responder a essa crise com essa demanda por mais consumo. Então, isso me levou a discutir assuntos ligados a consumo responsável e a uma área, né, correlata no campo de estudos organizacionais, que seria de ética e sustentabilidade. Porém, eu tenho uma visão profundamente crítica das respostas que as organizações vêm dando a esse desafio, que eu venho chamando de tragédia do antropoceno, que, aliás, é um título de um artigo meu que é ainda inédito, mas que eu já escrevi, estou submetendo à publicação, para questionar, né, assim, quais são as saídas possíveis e respostas possíveis para além dessas relacionadas ao chamado consumo consciente ou sustentável, ou coisas nessa mesma linha. Né? Então, isso aí me levou a propor um segundo subcampo, né, de pesquisa, de publicação e de orientação, que eu nomeei de perspectivas críticas em ética e sustentabilidade. Finalmente, um outro campo de interesse que vem se abrindo e ainda é muito recente,
por isso eu nem coloquei no meu perfil, é que também um desdobramento dessa discussão, dessas perspectivas críticas em ética e sustentabilidade, eu comecei a me questionar quais seriam as formas alternativas de organizar a essas mais mainstream, né? E pensar de que forma essas formas alternativas elas estariam endereçando respostas a isso que eu chamei de tragédia do antropoceno. Tanto formas que estão baseadas aí em experiências milenares, né, e que foram marginalizadas pelo conhecimento dominante, management, como outras que estão surgindo, né, no calor do momento, tentando dar respostas a essa crise social e ambiental que assola o mundo contemporaneamente. Então, assim, esses são os três grandes subcampos, né, de pesquisa que eu publico e oriento. Como a Joana já mostrou também, na linha tem uma disciplina de teoria social, eu ministro essa disciplina, e eu, nesse semestre, ofereci essa eletiva chamada Desafios Organizacionais do Antropoceno, justamente como parte dessa minha nova agenda de pesquisa, de pensar essas formas alternativas de organizar. Bom, gente, eu falei dos temas. Claro que esses temas estão assentados em perspectivas epistemológicas, teóricas e metodológicas, mas isso fica para uma segunda conversa, não há tempo, né, para a gente discutir isso agora. E um dado adicional que eu queria colocar é que, nesse momento, eu estou como coordenadora nos cursos de mestrado e doutorado acadêmicos, que é um curso que é composto por 6 linhas, e uma dessas linhas justamente é a nossa, de estudos organizacionais, e por isso eu me coloco à disposição também para tirar dúvidas e conversarmos melhor na parte final de perguntas e respostas. É isso, obrigada. E só mais um detalhe que eu acho importante de reforçar, Joana. Analisem o perfil do professor, da professora que vocês querem como orientador ou orientadora. Leiam os trabalhos dele ou dela, olhem o Lattes, porque isso facilita enormemente a escolha e o desenrolar da orientação. É isso, obrigada. Joana. Muito obrigada, Isleide. Ótimo lembrete, é muito importante, né, a gente pensar no perfil dos professores, para a gente até saber mesmo que tipo de interesse de pesquisa, quem pode ser o nosso futuro orientador, que tipo de dúvida que a gente pode ter. E por falar nisso, ao desenvolver, né, durante as apresentações dos professores, se vocês tiverem alguma dúvida específica, alguma coisa que não ficou claro, você já tem até ideia de algum projeto de pesquisa e querem tirar as dúvidas, aproveitem aqui a sessão de Q&A para tirar um pouquinho dessas dúvidas, que às vezes não é só você, às vezes outros participantes aqui também têm essas dúvidas e a gente pode tentar, né, lidar com isso aqui também. Vou pedir, então, agora para a professora Maria José Tonelli também se apresentar e falar um pouquinho sobre o interesse de pesquisas dela aqui. Obrigada. Obrigada aí, Joana, obrigada, Isleide, é um prazer estar com todo mundo aqui, assim, nesse mundo virtual, nem sempre, né, assim, a gente já fizemos já alguns encontros da nossa linha, mas é gostoso estar aqui com todo mundo, com a Anne, com o Rafael, né, assim, Joana, e Isleide. Bom, acho que a Isleide, acho que pautou aí algumas coisas que para a gente falar, né, Isleide? Então, você falou do tempo, né? Do tempo na linha e do tempo na instituição. Eu tenho aqui, acho que essa tarefa de dizer que eu estou há muitos anos na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração de Empresas, há 30 anos, e estou na linha também já há muito tempo. Eu não saberia precisar quanto tempo. Houve uma época em que essa linha era junto, com estratégia, enfim. Já teve outros momentos, né, assim, eu participo do programa da pós, acho que desde 2000 e pouco. Enfim, e é sempre um prazer. Eu sou psicóloga de formação, tenho mestrado e doutorado em psicologia social. Assim, acho que eu comecei a minha atividade de pesquisa, especialmente no mestrado, quando eu pesquisei casais em processo de separação. Não tinha nada a ver ainda com o mundo das organizações, mas eu fui me dando conta de que a questão das separações dos casais estavam ligadas especialmente na população de baixa renda, estava ligada à questão do trabalho, e a partir daí eu comecei a me interessar pelas questões de trabalho. Então, assim, e aí de trabalho e das organizações. Então, assim,
a minha trajetória vem nesse caminho de pensar a questão do trabalho como alguma coisa que tem uma, assim, como uma atividade que tem uma interface muito grande também com aquilo que a gente chamaria privado, e que hoje, nesse momento de pandemia, evidentemente está se desfazendo, né? Essa noção de público e de privado, a questão do trabalho e a questão do espaço da casa, enfim, acho que a gente já está diante de uma grande transformação. Então, assim, os meus temas de interesse, acho que estão em torno da questão do trabalho, estão em torno das questões de gêneros, e também está em torno, acho que muitas vezes provocada por uma ex-orientanda, a Vanessa Cepelos, que agora é professora da escola, e que trouxe o tema do envelhecimento no trabalho. A partir daí, acho que eu fui também me envolvendo com essa temática, e é um dos temas também que eu tenho pesquisado e orientado, né? Acho que vale a pena falar um pouquinho, então, dos meus orientandos, né? Assim, eu acho que recentemente acabou de defender o seu trabalho de doutorado a Noésia, que é da Universidade Federal de Uberlândia, e ela fez um trabalho muito interessante sobre a questão da precarização do trabalho, tendo por fenômeno a ser estudado, as motoristas de aplicativos de uma plataforma chamada Ladies Drivers, né? Então, o que acontece no trabalho dessas mulheres motoristas, como é que elas conciliam o seu trabalho. Eu tenho alguns mestrandos, né, assim, eu também oriento nos mestrados profissionais, então eu tenho 2 mestrandos do mestrado profissional em gestão de pessoas trabalhando com o tema do envelhecimento, e eu tenho 2 orientandas do mestrado profissional em administração trabalhando com a questão gênero, né? E especialmente o que está acontecendo agora com as mulheres mães neste momento de Covid, trabalhando dentro de casa, né? Então, assim, são esses os temas, né? Assim, eu acho que eu tenho tido interesse, acho que é gênero, é a questão do trabalho e a questão do envelhecimento, e de verdade como essas coisas se interseccionam, na verdade, né? Assim, elas estão absolutamente assim, amarradas, né? Elas não acontecem de uma maneira por si só, né? São coisas que estão juntas. Acho que vale a pena falar um pouquinho, a Joana mencionou, do trabalho do NEOP, né? O NEOP é um núcleo de estudos em organizações e pessoas. Nós temos feito alguns projetos de pesquisa que eu chamaria de pesquisa aplicada, né? Assim, em parceria com, às vezes, com empresas ou então com associações. Para dar um exemplo, nós fizemos uma pesquisa em parceria com a PwC sobre a questão do futuro do trabalho, fizemos uma pesquisa também em parceria com o PwC sobre envelhecimento da força de trabalho, depois nós replicamos essa pesquisa do envelhecimento da força de trabalho. A primeira pesquisa foi em 2013, a segunda pesquisa em 2018, em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, na seção São Paulo. Então, assim, nós temos feito algumas atividades que eu chamaria, assim, então, mais voltadas assim, para a pesquisa, mas também com coisas práticas, né? Assim, eu fiz a coordenação durante 10 anos de um programa chamado 10.000 Mulheres, para mulheres empreendedoras, e nisso a gente se viu assim, envolvido também com pesquisas com mulheres empreendedoras, né? E suas dificuldades. Acho que vale a pena falar, por exemplo, recentemente a gente fez um projeto sobre as melhores empresas para as mulheres trabalharem, onde nós tivemos aí o envolvimento de vários mestrandos e da Amanda, que é doutoranda no programa, né? Assim, o Vinícius trabalhou no projeto e a gente pesquisou com mais de 80 entrevistas que foram realizadas em aproximadamente 30 empresas, o que essas empresas, consideradas as melhores empresas para se trabalhar, de fato ofereciam, né, para a questão das mulheres no trabalho. Então, assim, o Vinícius participou, a Carol, né, Vinícius orientando da professora Anne, a Carol orientando da professora Joana, a Amanda orientando da Slade, né? Assim, então a gente acabou trabalhando com todo esse pessoal, e eu acho que isso que é uma coisa interessante também, né? Assim, eu acho que a gente tem um relacionamento muito bacana entre os professores e entre esta questão assim de um intercâmbio, né? Assim, que a gente faz
de todo mundo com todo mundo, né? Acho que assim, a gente não é ciumento, é isso que eu estou querendo dizer. Assim, então, eu trabalho também, às vezes, como orientanda do Rafael, Alice, né? Assim, então, acho que a gente... Assim, eu busco sempre ter os mestrandos e doutorandos trabalhando no NEOP, porque acho que é uma forma de fazer pesquisa, não necessariamente dentro, às vezes, do rigor acadêmico que a gente tem para os programas de mestrado e doutorado, mas uma forma de estar inserido com questões que são práticas, né? E acho que, não sei quanto tempo eu falei, mas acho que eu só quero mencionar mais uma questão. O ano passado, junto também com a Alice e com a Silvia Nova, que é uma professora da FEA na área de contabilidade, com a Ana Silvia, que é uma professora da Universidade Estadual do Ceará, a gente organizou um workshop em parceria com o Journal Gender Work and Organization. Foi um workshop Brasil desse journal, então assim, foi um workshop internacional, nós trouxemos várias pessoas, tiveram aqui, inclusive uma das editoras do Gender Work and Organization, a Alison Pullen, então foi um evento também que os alunos também se envolveram, então acho que foi, assim, eu acho que a gente tem também essa... como eu posso dizer, essa possibilidade de fazer intercâmbios e de organizar workshops e de organizar eventos internacionais com a participação dos alunos sempre, que eu acho que é uma coisa bacana, né? Assim, lá para trás a gente organizou Iberoamérica, mas isso já faz um tempo, acho que vale a pena mencionar mesmo o workshop Brasil do Gender Work and Organization. Então, acho que é isso, assim, né? Acho que a gente tem aí a oportunidade de estar trabalhando juntos, todos nós, e acho que tem sido sempre uma experiência bacana, né? Acho que é isso. Obrigada, Joana. Não sei se depois eu também estou aberta para questões. Sim, muito obrigada, Maria José. Eu realmente, se vocês tiverem, né, em algum momento, alguma dúvida, alguma pergunta, querem conhecer um pouquinho mais do trabalho, né, das professoras Slades, Maria José, que apresentaram aqui, tanto o meu, o professor Rafael, a professora Anne, também fiquem à vontade, deixem as perguntinhas aí, que a gente deixou um tempo bem grande aí no final para a gente poder, né, fazer esse webinar ser um pouco mais interessante, para a gente ter uma interação um pouco maior aqui, até para a gente também entender os interesses e as dúvidas maiores que vocês possam ter, tá bom? Obrigada. Now, I'm going to ask Professor Anne to introduce herself, to talk a little bit about her research interests, and what she's currently doing with our students, with her research as well. So thank you very much, Anne, for participating. Okay, thank you for organizing it. First of all, I have to apologize. I don't speak Portuguese. So I'm going to be talking in English. And secondly, my internet connection is a little unstable, so I'm hoping I can get through this without it freezing. It keeps freezing. So yeah, my name's Anne Cunliffe. I'm a professor of organization studies at FGV. My background, basically, I have worked in the US and I've worked in the UK. I've been connected with FGV since 2011 when I had a visiting professor position. But since 2017, I've been working at FGV. It is my full-time affiliation. I've also got visiting positions at the Catholic University of Milan in Italy, Aalborg University in Denmark, and the University of Bath in the UK. So at the moment, I'm on lockdown in Albuquerque, New Mexico in the US. So I'm not in Brazil at the moment, but I am usually there teaching in the fall and the spring. So I teach one of the required courses for the program, which is on epistemology. And also I teach a methods course on interviewing for research. My research interests are mainly around leadership and
what I'm particularly interested in is studying topics from the perspective of lived experience of people. So my work is very much qualitative. So looking at leadership, looking at how people make meaning about their work. I'm interested in emotion, so how people deal with emotions at work. I've written a number of books on management and organization theory, mainly from a critical and a reflexive perspective. So just to give you an idea, my master's and my PhD students study quite a wide range of topics. So I have students who study leadership, various aspects of leadership. I have students who have been looking at the work of human resource managers and sustainability practitioners and prison officers. I have students one student who is looking at LGBTQ in organizations. And I've had a couple of students who've studied the work of management consultants. So my students address a range of topics, but the common factor is that they're all studying these topics very much from a qualitative perspective. And they're using different qualitative approaches. Some of them are using more narrative approaches. For example, talking to management consultants about their life histories, how they got into that work, what are the issues that they struggle with at work. Some of them are working from a more phenomenological perspective. So, for example, how do human resource managers deal with their own emotions at work? And so my students tend to take sort of what I would call very qualitative approaches to studying and doing their research. Another area that I'm interested in and that I've written about is qualitative research methods. So I've worked with Raphael on ethnography. We've written some papers on ethnography. I've co-edited 2 volumes on qualitative research methods in business. And every 2 years, I run an international qualitative research methods course conference here in Albuquerque. We unfortunately had to cancel it in March because of the coronavirus, but we're hoping to run it next year. So, you know, I'm happy to answer any questions that you may have on the topics. Again, I had students who have studied copreneurial business. So how do couples, when they're in a family business, actually manage and organize their business and manage, balance the business and the family aspects. So interested in a wide range of topics, but the key thing for me is that it's from a very qualitative perspective, and it's about how do people experience their work? How do people experience leadership? You know, what are some of the sort of personal, professional and organizational issues that they deal with? So happy to answer any questions later. Thank you very much, Anne. I appreciate it. Olha, queria agradecer aí a professora Anne também, né, pela participação. Se tiverem qualquer dúvida, pergunta sobre os tópicos de pesquisa, dos interesses, vale a pena realmente, né, novamente ressaltar aqui, utilizem a sessão de Q&A aqui, né, de perguntas e respostas.
Dê uma olhada, então, nos currículos da professora Isleide, da professora Maria José, da professora Anne, para ver o que elas têm realmente interesse, o que elas já estudaram, o que elas já publicaram, além do que elas apresentaram aqui, porque o currículo é muito extenso e a gente tem pouquinho tempo. Isso aqui é só para dar uma ideia bastante geral, tá? São pessoas maravilhosas, extremamente qualificadas, são profissionais excelentes também. Então, tá bom? E agora eu vou pedir, então, para o professor também, Rafael, se apresentar e falar um pouquinho do interesse de pesquisa dele. Olá, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado, Joana, pela excelente apresentação e as demais colegas aí da linha de pesquisa. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês, recebendo vocês. Espero que vários de vocês sejam nossos alunos no ano que vem e a gente possa ter um contato mais cotidiano, mais frequente, né? Costumo dizer que uma das grandes vantagens dessa linha é que a gente se gosta. Isso faz uma diferença na vida bem grande. A gente, todos nós. And I'm saying that we like each other. I think this is the most important thing. Então, eu acho que isso é bom quando vocês vierem estudar com a gente. Isso vai ficar bastante claro. A gente, além do pessoal ser fera, a gente se gosta. Então, isso faz uma bela diferença. Eu estudo temas relacionados a poder de uma forma geral, de uma forma amplamente entendida, utilizando uma abordagem qualitativa e etnográfica, né? Os temas que me interessam, então, são diferentes manifestações do poder, diferentes formas de construção do poder, como o poder afeta a cultura, como o poder afeta a identidade, dentro de uma abordagem etnográfica. Eu fiz no meu doutorado uma longa etnografia no chão de fábrica, no Reino Unido, onde fiz meu doutorado, e a produção científica tem sido em torno disso. E um segundo tema que me interessa também é a produção do conhecimento em administração, na sua dimensão histórica, mas também relacionado a poder, como diferentes agentes importantes, como a Ford Foundation, o governo dos Estados Unidos, afetaram nessa produção do conhecimento e como que uma lógica, digamos assim, imperial, uma lógica digamos assim, do Global North, ela acaba afetando as formas e as maneiras de produção de conhecimento aqui no Global South, né? Então, mais ou menos é isso de uma forma geral. Eu, há um tempo também, há uns 7, 8 anos, eu já desenvolvo um estudo etnográfico mais aprofundado junto à Polícia Civil de São Paulo, onde tenho feito agora tenho saído algumas publicações minhas a respeito de questões de poder e cultura na polícia. Também trabalhei aí gosto de escrever um pouco sobre etnografia, né, sobre a prática da nossa pesquisa etnográfica. E eu tendo a ser bastante livre em relação às orientações. Eu tenho uma estudante que está estudando, por exemplo, assédio sexual, tem um outro que está estudando transexuais no ambiente de trabalho. Então, assim, são esses os temas. Já orientei, trabalhei um pouco com o tema de crime corporativo. Eu sou bastante aberto com relação àquilo que você esteja a fim de estudar, desde que esteja dentro das coisas, assim, dos grandes temas que eu estudo. E como eu também oriento agora, a partir desse ano, em administração pública, o pessoal que quer estudar polícia ou temas ligados à violência, relacionados à polícia, eu sugiro que procurem no programa de administração pública, e o pessoal que tiver relacionado, com interesse em estudar temas relacionados a poder de uma forma ampla, né, em administração, eu oriento aqui nessa linha de pesquisa, né, na linha de pesquisa de estudos organizacionais, que é a minha linha de coração, que é onde eu estou há muito tempo. Acho que fundamentalmente é isso. Acho que uma das vantagens do nosso grupo, como vocês podem ver, a gente é sem dúvida o grupo mais internacional e internacionalizado do Brasil em estudos organizacionais. Acho que essa é uma das nossas grandes vantagens. Eu vi alguém perguntando com relação a estilos de orientação. Eu particularmente sou um orientador que não fico muito em cima, eu dou bastante autonomia. Assim, respondo conforme estou sendo chamado e tento apoiar para que vocês acabem o seu mestrado ou o seu doutorado. Então, agora eu lembrei que eu escrevi aqui uma orientanda minha atual de mestrado vai estudar o tema da questão de poder e algoritmos nas empresas, como essas novas formas de poder estão se reconfigurando, né, de controle de funcionário. E eu acabei de orientar uma dissertação que defendeu sobre o que a gente chama de populismo empresarial, estudando o caso de um empresário brasileiro ligado ao Jair Bolsonaro. Então, assim, eu sou bem amplo. O que unifica, digamos assim, é a questão do poder de uma forma ampla e genérica, né? E é isso, estou à disposição para responder as perguntas, eventualmente, que vocês tenham sobre os temas que eu pesquiso, sobre as coisas da linha de pesquisa, e desejo a vocês aí um bom trabalho, uma boa sorte no processo seletivo, e espero ver vocês com a gente o ano que vem. É isso. Muito obrigada, Rafael.
olha, maravilhosa a apresentação, a diversidade de temas da nossa linha, eu acho que isso é fabuloso, eu acho que os alunos que entram, né, e saem formados, né, com o nosso perfil de estudos organizacionais aqui, tem uma visão bastante, né, única, global, bastante diferente, assim, né, porque utilizamos várias teorias, vários aspectos para a gente observar, talvez, temas até bastante parecidos, né. Eu vou me apresentar agora um pouquinho, né, que eu também estudo liderança, mas completamente diferente do que a professora Ana, então acho que isso é muito gostoso quando a gente fala de estudos organizacionais, né, que a gente tem vários modelos, vários paradigmas que a gente pode observar as coisas, né. Mas eu tenho a formação original em comunicação social, tá, pela PUC Minas, e depois eu fiz meu mestrado e doutorado, né, na área de liderança em Human Sciences, né, na Universidade de Nebraska, em Lincoln. Fui Teaching Assistant lá, por isso que eu gosto muito dessas bolsas de Teaching Assistant, você aprende bastante, você treina muito bem, é muito gostoso, né? E depois, assim que eu terminei meu doutorado, que eu fiz o doutorado na área de gestão global, tá? Eu estudei Global Mindset, estudei líderes globais de uma Fortune 100. Eu fui trabalhar na Universidade Nova de Lisboa, que é a Nova School of Business Economics, tá? Eu fiquei lá por 8 anos, trabalhei no corpo docente, dei aula para executivos, aulas para os alunos de mestrado, doutorado, etc. Uma experiência muito legal. E tem agora um pouquinho mais de 2 anos só que eu me juntei à EASP, me juntei a essa linha de pesquisa, e muito obrigada a todos, que realmente essa linha é muito gostosa de trabalhar, porque todas as pessoas realmente são maravilhosas e a gente gosta um dos outros realmente, então isso é muito legal. Tem só 2 anos que eu estou aqui, tenho no momento, né, alguns alunos de doutorado, alunos de mestrado, e acho que é interessante a gente falar aqui como que eu estudo, o que eu estou trabalhando, o que eu faço, tá? Então, os meus interesses de pesquisa realmente estão mais na área de comportamento organizacional e liderança, tá? Eu gosto de estudar realmente o comportamento das pessoas, mas eu também foco um pouquinho em termos de diversidade cultural e gestão global, tá? Então, praticamente, o que eu olho? São os antecedentes, que podem ser antecedentes individuais, antecedentes de equipe, antecedentes organizacionais, né? Que explicam algum tipo de atitude ou comportamento das pessoas no trabalho, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E depois desses, eu também quero testar um pouquinho se esses comportamentos, se essas atitudes, que tipo de impacto que isso tem, que tipo de efeito que isso tem em termos de desempenho, né, que sejam desempenhos individuais, de equipe ou até organizacionais. Geralmente eu estudo variáveis como autoconfiança, bastante individuais como autoconfiança, como capital psicológico, como características como autenticidade, até características organizacionais, como percepção de práticas de recursos humanos, clima, cultura, liderança, vários estilos de liderança aqui, tá? E eu tento olhar, então, esses efeitos nos comportamentos das pessoas, e se tem efeito, então, no desempenho ou até comportamentos de desvio. Ultimamente, eu gosto um pouco de tópicos um pouco mais tóxicos em organizações, então eu estou gostando de olhar coisas políticas, como é que é o efeito de políticas organizacionais, alguns comportamentos como comportamentos antiéticos, mas que sejam a favor da organização, então alguns comportamentos paradoxais que podem acontecer, né? Eu estou trabalhando nesse momento, realmente, escrevendo um artigo sobre isso, com um colega ainda em Portugal, mas esse foi um projeto que foi aprovado para a FAPESP, e aí fiquei super satisfeita, porque acabei de chegar, tem um projeto, então, assim, eu estou começando a entrar agora em algumas áreas aqui também no Brasil, conhecendo um pouquinho mais sobre as coisas. Tem um projeto também com um colega aqui de economia, realmente, da EASP, que a gente está estudando liderança, a gente está estudando liderança de um ponto de vista mais de identidade social, tá? Principalmente questões políticas, então tem uma coisa bastante... meu tema também é bastante diversificado, acho que é bastante parecido com a ideia do Rafael, que ele falou da questão do poder com vários tópicos. Eu gosto de estudar comportamento organizacional, então posso ter vários vieses, várias organizações, várias características aqui que são interessantes, tá? Tradicionalmente, é aí que vem a diferença, né? O que a Anne estava explicando e o que eu faço. A gente estuda liderança, mas tradicionalmente eu estudo liderança e comportamento organizacional com uma perspectiva mais positivista, né?
Eu testo com modelos quantitativos, modelos de mediação moderada, alguns modelos, né, de interações que são interessantes e tal, mas as minhas teorias são realmente teorias da psicologia organizacional, a teoria, a base dos meus estudos, geralmente tem a ver com as teorias assim, de identidade social, de troca social, de cognição social, de conservação de recursos, né, que é a teoria do estresse, etc. Então, são esses tópicos que eu trabalho bastante, que eu gosto muito. Agora, aqui no Brasil, tem alguns alunos que a gente está trabalhando, né, com o tópico de autenticidade, para ver se a gente tem essa percepção, essa ideia, se a gente pode ser autêntico numa organização, e se é interessante para uma pessoa escolher essa organização ou não. Estou olhando essa ideia de, alunos que estão olhando essa ideia de clima para a diversidade, se realmente aumenta ou diminui a voz das pessoas nas organizações. Então, essas variáveis são muito gostosas, muito interessantes. Tem um viés aí, talvez, para algumas coisas um pouco tóxicas, porque eu acho, sei lá, acho sexy, gosto, acho interessante. Eu vejo que isso acontece nas organizações, mas sempre também tentando ver o que a gente pode, né, como que a gente pode explicar isso, como que a gente pode prevenir esses comportamentos aqui também. Bom, então esses são mais ou menos os meus interesses de pesquisa aqui, e eu vou voltar agora para a sessão aqui, né, de apresentação, voltar no share screen aqui. Então, só para quem tiver alguma dúvida, novamente, gente, deixe seus comentários na sessão de Q&A, depois o Caio, nosso aluno de doutorado, que também é muito talentoso, com várias publicações bastante legal, tá? Vai nos ajudar aqui com a sessão de Q&A. Mas só para voltar aqui, se vocês tiverem qualquer dúvida, olhem o currículo da gente, anote o nosso nome, vê o Lattes, vê os interesses de pesquisa, pode voltar, que está tudo bem organizadinho, tá bom? E ficou aqui. Muito importante para a gente lembrar aqui são as datas, tá? Desse processo. As inscrições já estão abertas, já foram abertas em julho. Elas fecham no dia 14/10, tá? Às 18 horas. Então, isso aqui é muito importante, que depois a gente vai ter um problema, que a gente não vai receber, tá? Para esse ano. Então, muito importante, anote. Sempre bom mandar, né, essas inscrições antes. Os testes que a gente está aceitando nesse momento é o teste do GMAT, que tem validade de 5 anos, tá? O teste do GRE, que tem validade também de 5 anos. O teste da ANPAD, no caso, a gente está aceitando agora, devido à pandemia, né, uma validade de 2 anos, com os testes realizados que foram a partir de setembro de 2018. Se tiverem alguma pergunta sobre isso, que eu imagino que vão ter, a gente pode deixar algumas coisas esclarecidas aqui também, tá, no final do webinar. As entrevistas, elas vão ser, então, pré-definidas com base né, no número de alunos. Eu espero que vocês todos resolvam, né, entrar e enviar as suas aplicações que sejam, né, tenham interesse realmente no nosso programa. Seriam muito bem-vindos, tá bom? Em termos de perguntas frequentes, vou colocar só algumas perguntas aqui que a gente estava antecipando, tá? Como que funcionam essas bolsas de manutenção. Então, novamente, só para ressaltar que a gente dá garantia da isenção de mensalidade, tá bom? Então, isso é muito importante. E existem outras possibilidades de bolsas de manutenção que a própria AESP dá, mas também da CAPES, FAPESP e CNPq. É possível que você pode, né, realizar algum curso em outra instituição, pode ser da Fundação Getúlio Vargas também, outras escolas da Fundação Getúlio Vargas, ou outras instituições, ou até instituições internacionais, desde que tenha tudo sido, né, acordado com os orientadores, etc. O perfil, novamente, é bastante geral, bastante aberto. Os alunos de todas as áreas, né, podem se candidatar, desde que tenha realmente um interesse nos tópicos, né, que a gente apresentou aqui, ou pelo menos nos tópicos que estão presentes nos currículos dos professores, porque também é muito difícil a gente orientar, né, uma tese ou uma dissertação se a gente também não conhece muito bem os temas, não é? Então, assim, faz todo sentido vocês pesquisarem para saber, porque a Slade pode falar um pouquinho mais disso também depois. Então, nós temos várias linhas de pesquisa. Então, às vezes, seu interesse de pesquisa não bate com a nossa linha, mas pode bater com outra, tá bom? Então, é importante a gente fazer o nosso trabalho de casa aqui. E o intercâmbio é uma questão que você pode, então, realizar, né, com várias formas. Tem alunos que fazem isso de forma bastante diferente, mas há, sim, uma possibilidade de obter alguma bolsa de doutorado de sanduíche, bolsa Fulbright, etc.
Então, existem todas essas possibilidades, tá bom? Vou deixar esse último slide aqui, antes da gente passar para a sessão de questions and answers, que o Caio vai nos ajudar aqui também. Qualquer dúvida ou pergunta sobre o processo, tá? Luciana Gaia, tá aí o e-mail dela, pode anotar, eu acho que ela até deixou já também uma mensagem no chat aí para todos vocês sobre o processo, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a Luciana, tá bom? Qualquer dúvida sobre os temas, sobre como é que deve ser algum, né? Quem talvez seria uma pessoa que seria legal para orientar, quais os interesses que alguns professores têm, pode mandar um e-mail para mim, eu posso repassar isso para os outros professores da linha também, tá bom? Olha, nesse momento eu vou agradecer a todos pela participação, a todos os meus colegas, a todos os participantes aqui também, todo mundo que teve aí o back-office, o trabalho todo de organizar esse webinar, e agora nós vamos passar aqui realmente para essa sessão de perguntas e respostas. Vamos lá. Caio. Oi. Você quer ler as perguntas para a gente? Ou Posso você ler. quer... Ah, obrigada. Posso ler, sim. Muito obrigada, viu, Caio? Oi, gente, tudo bom? Tem algumas perguntas mais gerais sobre o projeto, eu acho que a Luciana e a Cláudia vão poder ajudar a gente. Mas antes eu queria fazer trazer uma pergunta para os professores. Eu não sei quem fez a pergunta porque estava com o nome anônimo, mas perguntando se os projetos de pesquisa, né, que são necessários para o doutorado, se eles precisam ser obrigatoriamente com os temas dos orientadores, né, com os temas de vocês. Eu acho que não, né? Eu acho que não é obrigatoriamente. Eu acho que o projeto de pesquisa deve ser do interesse do aluno. É claro que deve ter alguma afinidade, pelo menos eu estou respondendo por mim, tem alguma afinidade com o que eu já pesquiso, que eu estudo, que eu tenho interesse, para a gente até fazer ajudar o aluno. Mas eu acho que o projeto de pesquisa também, nesse momento, a gente envia, só para a gente entender como que o aluno tem essa pesquisa, os tópicos que o aluno tem em termos de interesse, mas esse projeto de pesquisa pode mudar durante também o processo, né? Durante o mestrado e o doutorado. Eu não sei se alguém mais quer complementar um pouco essa resposta. Não sei. Joana, assim, eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente precisa ter alguma proximidade, porque senão também a gente não tem utilidade para... não conseguimos ajudar o aluno, né? Então, assim, os interesses são diversos, mas alguma afinidade precisa ter para... Né? Acho que é isso, pode ser qualquer coisa, mas, né, assim, tem que... Né, às vezes até entre a gente diz, não, olha, conversa com, né, assim, conversa com a Joana, conversa com a Ismeide, conversa com o Rafael, acho que a gente, né, conversa com a Ana, a gente tem aí essa possibilidade também de sugerir que o aluno faça o trabalho com alguém que possa ser mais útil para ele, né? Acho que é isso. Rafael, você tinha levantado a mão. Não, acho que você falou tudo, é isso aí. Eu concordo integralmente com o que o professor José falou. Beleza. Uma pergunta mais técnica, né? Várias pessoas perguntaram sobre o teste Ampage. Desde quando o teste vai valer? Se a edição de setembro de 2020 irá valer? Se tem nota de corte? E se poderia elaborar um pouco mais sobre o GMAT? Se desde quando o GMAT vai valer também, né? Acho que talvez a Cláudia ou a Luciana poderiam ajudar a responder essa pergunta. Oi, pessoal, boa tarde. Acabei de responder agora no chat. Sim, a gente prevê já o prazo do ANPAD, do teste da ANPAD de 2020. Já está previsto no processo seletivo a publicação da nota. Então, sim, vamos aceitar. Qual eram as outras, Caio? Eu lembro do ANPAD. Se existe uma nota de corte, né, para o teste ANPAD, e desde quando, qual a data? É de 2 anos anteriores, né, para valer a nota do teste. Setembro de 2018, vamos aceitar a ANPAD de setembro de 2018, e a questão da nota de corte, nós temos o teste ANPAD, ele é muito importante, mas ele compõe o perfil do aluno. Ele é classificatório e não eliminatório. Mas no edital que eu mandei para vocês agora no link do chat,
tem as notas sugeridas, né? Não são notas de corte, mas assim, a nossa sugestão de que para vocês estudem para atingir aquelas porcentagens. Aí tem uma pergunta para a Cláudia sobre a experiência internacional exigida no doutorado, né? Se ela o doutorado de sanduíche durante o curso, né? Oi, boa tarde a todos. Sim, o aluno de doutorado tem que fazer ao longo do curso, depois que ele conclui todos os créditos, ele precisa passar no mínimo 3 meses no exterior fazendo um estágio doutoral no exterior. Alternativamente, se ele não tiver essa possibilidade de ir para o exterior, ele pode substituir esse período fora por 2 atividades internacionais, que seria organizar um evento internacional ou participar em conjunto com um professor da linha de uma pesquisa internacional ou publicar um artigo num periódico internacional de classificação Qualis, CAPES, enfim, é isso. Legal. Mais uma pergunta técnica, o Lucas Gabriel e algumas outras pessoas perguntaram. O candidato que está ainda no término do mestrado, né? Como ele faz a inscrição para o doutorado, se ele tem que colocar uma declaração de que vai terminar, ou se ele faz inscrição sem o título de mestre. Não existe a exigência de que um candidato do doutorado tenha obrigatoriamente que ter o título de mestre. A diferença é que o candidato que não tem o título de mestre, se ao ingressar ele não apresentar um certificado de mestrado, ele vai precisar cursar 48 créditos, enquanto que o candidato que, ao ingressar no doutorado, apresente para a gente o histórico dele do mestrado, ele vai ser dispensado automaticamente de 24 créditos correspondentes à estrutura do mestrado, precisando cursar os 24 créditos do doutorado, específicos do doutorado. Então, para concorrer no processo seletivo, se ele não tiver ainda o título de mestre, ele não precisa apresentar. Legal. Nesse tema ainda, os candidatos de mestrado, se eles precisam ter um projeto de pesquisa e como que é para a linha de pesquisa, né? Em que momento os orientadores são escolhidos? A Letícia Neves perguntou. Professora Sleide, a senhora quer responder essa pergunta? A decisão de se tem ou não projeto de pesquisa é uma decisão da linha. A nossa linha nunca decidiu, pelo menos desde o tempo que eu estou, por exigir projeto de pesquisa de mestrado. A gente exige só do doutorado. E qual era a outra pergunta? Em que momento indicar? Em que momento os orientadores são escolhidos? A gente sempre tem, assim, por exigência, né, por uma norma, os alunos indicam a orientação no começo do segundo semestre do ano que ele ingressou. A Cláudia, que conhece todas as normas, me corrija se eu estiver errado, tá, Cláudia? Mas, em geral, em agosto, eles têm um formulário e o aluno, então, ali indica qual orientador, obviamente, tendo conversado, né, anteriormente e entrado em acordo que aquela pessoa vai orientá-la. Legal. Desculpa, só complementando a professora Sleide, ao longo do primeiro semestre, então, o aluno tem a oportunidade de entrar em contato com os diversos professores da linha, e conversando e alinhando com os professores qual dentre eles tem mais afinidade com o seu projeto de pesquisa. Uma última pergunta nesse sentido, e depois a gente passa para umas perguntas mais temáticas para os professores. Como são avaliados os cursos de mestrado, né, realizados no exterior para o processo de seleção do doutorado? A Camila Dantas está perguntando.
Tá. Então, na verdade, a banca examinadora, durante o processo de seleção, ela vai analisar todos os diplomas obtidos no exterior e ela é quem tem a competência para definir se esses diplomas serão aceitos para efeito de validação dos créditos cursados no mestrado, para a dispensa daqueles 24 créditos que eu comentei na pergunta anterior. Então, isso é a banca examinadora quem vai fazer essa análise. E é durante o processo seletivo. Então, quando o aluno ingressar no curso, se ele for aprovado, ele já vai ser aprovado sabendo se ele vai ter que cursar 48 créditos ou 24 créditos. Ou a banca também tem autonomia para dizer que dispensa o candidato dos 24 créditos, mas exige que ele faça uma ou outra disciplina, além dasquelas exigidas na estrutura curricular dele para o curso. Então, ela tem autonomia de exigir créditos adicionais, caso ela considere que o diploma de mestrado não tenha suprido uma ou outra coisa que seja necessária para ele cursar bem o doutorado. Só para complementar, na nossa linha, a banca examinadora sempre é formada por todos os professores da linha e mais um membro externo, um membro que é convidado de outra linha para compor essa banca. Professor Anne, I think we have a first question for you specifically. So someone is asking if for applying to the doctorate, if the project should be in Portuguese or in English. And I think there is another question here that you would like to answer. Let me just find here. About the team you were working for. So if you want to answer about the Portuguese question, that's okay. I think you need to unmute. Yeah, I'm muted. Yeah. Okay. You know, my understanding is that it can be in Portuguese or English. I'm sure somebody will correct me if I'm wrong, and you can write your thesis in Portuguese or English. If I'm supervising you, I'm unable to supervise in Portuguese, and so it would really have to be in English. So all of my students are writing their thesis in English. You know, and I think one of the considerations is that if you are interested in being an international academic and publishing in international journals, then obviously it's important to be able to write in English. So I think that's certainly something to think about. Great. There is also a question for Rafael. So I change to Portuguese, if you don't mind. Rafael, perguntaram se para quem pretende pesquisar as organizações policiais, né, se seria melhor prestar o processo seletivo em administração pública. O Lucas Gabriel perguntou isso, e também tem mais uma pergunta se você teria interesse em investigar as práticas discursivas sobre análise crítica do discurso, enfim. Então, sobre a polícia, eu respondi ali no chat também. Eu acredito que, se a pessoa for policial, eu acho que é mais adequado o curso de administração pública. Se for alguém que já tem um histórico em estudos organizacionais e trabalha com estudos organizacionais, eu acho que tanto aqui quanto lá não tem problema. Acho que aqui a formação em estudos organizacionais vai ser até mais sólida. Então, é uma questão de saber se a pessoa é policial. Tem alguns que já estão procurando, né? E aí eu acredito que em pública faz muito mais sentido do que ter que conhecer toda uma literatura, toda uma discussão em administração. Agora, se for alguém que já tem mestrado em estudos organizacionais, já está nessa área de estudos organizacionais, eu acho que aqui vai continuar com essa formação. A pessoa precisa saber mais qual é a formação dela e onde ela está indo, né? Eu tenho, sei lá, eu acho que então, assim, para mim o ideal seria que fosse em administração pública a parte de polícia, mas aqui pode ser também, não tem problema. Tem um aluno meu doutorado que está estudando polícia no momento.
Sobre análise crítica do discurso, não é um tema que eu conheça muito, nunca fiz nenhum trabalho mais aprofundado com análise do discurso, mas dependendo do tema, do objeto empírico, do que for, dá para a gente conversar sem dúvida. Acho que o principal agora, nesse momento, é as pessoas, assim, as pessoas serem boas candidatas e a gente selecionar os candidatos que a gente considera que são os melhores. E aí acho que a gente vai fazer a alocação de orientação no segundo momento. Então, acho que agora é uma questão geral, mais geral e genérica da linha dos professores. É claro que se a pessoa, não, eu quero muito trabalhar, às vezes acontece, quero muito trabalhar com o professor Marzé, quero muito trabalhar com a professora Joana, quero muito trabalhar com a professora Slade, eu quero muito trabalhar com a professora Ancanif. Aí a gente também vai adequar isso na nosso processo seletivo, na nossa forma de atuação. Por exemplo, se você for fazer um trabalho mais quant, a possibilidade de você vai trabalhar com a professora Joana é muito maior, porque é quem domina entre todos nós mais essa metodologia, esse ferramental quant. Se você for trabalhar com etnografia, dependendo de como for, tem uma chance que vai ser eu, porque eu trabalho com isso. Se for questões de trabalho, o professor Mário José, se for questões de consumo, a professora Slade. Mas isso vai variar muito, vai depender muito do momento. Mesmo teve gente que entrou para trabalhar comigo já esse último ano e que decidiu ir trabalhar com a Joana, por exemplo, sem problema. A gente não tem o jeito que ia trabalhar com a Joana, a gente viu que era melhor trabalhar comigo. Então a gente vai fazendo essa troca, digamos assim, entre os orientadores e a coisa vai indo de uma forma tranquila. O que eu acho importante só frisar é que venha fazer, você está com muita vontade de fazer, está com muita disposição, você está muito afim de fazer doutorado, muito afim de fazer mestrado, se só sonho é ser um acadêmico, no caso de você for fazer o doutorado, né? Porque isso vai fazer toda a diferença. A gente quer gente que tenha muita vontade de aprender, muita vontade de conhecimento e que se forme como pesquisador independente. Nós estamos aqui para colaborar nesse caminho, mas nós não vamos ficar indo atrás, pedindo, né, forçando muito a barra das coisas. Você faça o seu melhor, a gente está aqui para apoiar, mas nós não vamos ser babá de ninguém, né, nesse processo, ainda mais no doutorado. Se tiver afim, você não vai ganhar dinheiro sendo acadêmico, você abriu mão, se você tiver afim de ir atrás de grana, vá para outro lugar que não é aqui. Se você já está afim de ser consultor, talvez o mestrado interessa, mas o doutorado, sei lá, você vai ter um trabalho muito grande para pouco retorno. Tem um doutorado profissional, que é uma ótima opção aqui da escola, que atrai excelentes candidatos. Então, aqui a gente está para formar pesquisador. O nosso foco aqui no doutorado principalmente, é formar pesquisador que vai ser pesquisador para fazer produção acadêmica, para ser professor, para dar aula no Brasil ou fora do Brasil. Esse é o perfil que a gente procura. Mestrado, não, você quer aprofundar um tema de forma acadêmica, até ainda capaz de ser, mas a nossa procura aqui, centrar para pesquisador. Nós vamos olhar se você fez iniciação científica, nós vamos olhar se você tem produção científica, se tem um claro caminho de pesquisa, de pesquisador, como é, por exemplo, o caso do Caio, que já estava isso claro desde o começo. Então, esse é o ponto central aqui, para vocês terem em vista, para não perder o tempo de vocês também, né? Venha para cá se tiver a fim de ser um bom pesquisador e tiver com interesse de ser pesquisador. Acho que isso é o mais importante, se tiver um tema que você quer interessar, e a gente vai estudar e vai ajudar você nesse caminho. Valeu, Caio. Estou por aqui. Tem duas perguntas sobre o mestrado, né? Se o mestrado tem a oportunidade de ter experiência internacional e dupla titulação. A questão da experiência internacional, ela é exigida para o doutorado, né? É possível até que no mestrado o aluno tenha esse objetivo e consiga um intercâmbio, não é que é proibido, mas não é exigido, né? O exigido mesmo, que aí faz parte da titulação, é no doutorado. E nós não temos a dupla titulação no mestrado. Isso. Eu tive só para complementar, Slade, eu tive uma aluna que fez mestrado com a gente, ficou na Espanha por um tempo fazendo o trabalho, o sanduíche dela, né? Ela quis fazer um doutorado meio sanduíche, foi aprovada com distinção e hoje trabalha num banco. Quer dizer, esse do mestrado é bem mais aberto nisso, e se tiver com vontade, acho que é mais uma desejo do aluno, né, Slade? Acho que é um passo que o doutorado é uma exigência da instituição para formar, né? Exatamente. E se quiser ir no mestrado, o quanto a gente puder ajudar, dar força e abrir caminhos, a gente faz isso se é o desejo do aluno, mas não é uma obrigação por norma como é no doutorado. Tem uma pergunta aqui sobre
duas perguntas interessantes sobre a execução do projeto, né? Uma, se existe um modelo de projeto pré-estabelecido pela GV, e outra, se existe alguma restrição quanto às cartas de recomendação, né? Se elas precisam ser de duas pessoas acadêmicas ou de um profissional e um acadêmico. Bom, a gente não tem um modelo de projeto, a gente pode até discutir isso, né, pessoal, na linha, mas, assim, normalmente eu indico que siga o formato das financiadoras, tipo a FAPESP. Se você entra no site da FAPESP, tem lá um modelinho do que é um projeto de pesquisa, máximo de 20 páginas. A gente até, às vezes, coloca um número menor de páginas, porque apenas, como a Joana falou na apresentação dela, conhecer, né, um pouco o que é que o aluno, como é que o aluno, inclusive, tem um pensamento, né, e uma escrita já acadêmica, né, e como é que ele pensa, metodologia, revisão de literatura, enfim, essas coisas. Então, assim, não tem, mas a gente pode até discutir, mas eu sugiro isso, que entrem no site da FAPESP e vejam o modelinho que tem lá. A outra pergunta eu já esqueci, Caio, qual foi? Se existe um modelo para as cartas de recomendação, né? Se as pessoas precisam ser do meio acadêmico ou profissional. Não, não existe um modelo, né? Assim, cada pessoa que faz sua carta, ela escreve da maneira como ela desejar, mas, assim, se a pessoa está se submetendo a um processo seletivo, em especial no doutorado, para uma área acadêmica, é claro que a gente gostaria de ouvir mais, né, a opinião de pessoas que tiveram experiências acadêmicas com esse candidato. Mas, na ausência disso, e considerando que a experiência profissional foi importante para essa trajetória, a gente também aceita. Já teve muitos casos de candidatos com cartas de indicações profissionais, mas eu sugiro fortemente que pelo menos uma, né, seja acadêmica, principalmente se estiver relacionada ao doutorado. Eu vi uma pergunta que eu não sei se foi respondida, que é relativa, assim, como é que funciona o teste ANPAD, se a ANPAD encaminha diretamente para o programa ou se é o candidato que tem que submeter. Eu não sei a resposta, só estou vendo a pergunta. Cláudia e Luciana, vocês conseguem ajudar a gente nessa? A Isleide ou a Cláudia podem responder. Então, o candidato ele tem que colocar o resultado do teste no processo seletivo. É um dos documentos que a gente exige é o resultado do teste. Então, quando ele obtiver o resultado, ele precisa lá e fazer o upload desse documento. Como ele vai fazer com os demais documentos, o resultado do teste também precisa ser apresentado até o último dia de inscrição, que é 14 de outubro. Agora, sobre a carta de apresentação, né? O enfoque deve ser apenas na trajetória acadêmica e como ela se relaciona com o programa de mestrado, ou também é possível trazer motivações pessoais para relatar interesse em fazer parte do programa na FGV? Essa é uma pergunta interessante. Bom, acho que qualquer um de nós poderia responder. Minha opinião é que, claro que as motivações pessoais, elas são importantes também, né? Além da trajetória acadêmica, mas até aproveitando uma coisa que o Rafael falou, né? Acho que a Joana também, com relação a ter um sonho, né? De fazer um doutorado, a gente costuma muito ouvir isso dos candidatos. Eu sonhava fazer um doutorado, é o meu sonho, eu sonho com a EASP. Mas, assim, gente, sonho não é a gente dormir, né? Aquele sonho que a gente sonha enquanto está dormindo e acorda e já tem o doutorado. Doutorado é muita disciplina, é muito esforço, é muita dedicação. Então, isso precisa ser levado em conta, né? Que para realizar esse sonho, essa etapa, ela precisa ser cumprida. Então, assim, que essa motivação pessoal, ela venha também, né, junto com um mínimo, né, de informações que nos levem a acreditar, né, que essa motivação, ela está respaldada por uma possibilidade real, concreta, de que o aluno vai, de fato, cursar bem, finalizar bem o seu curso. Nesse sentido do que a professora Isleide está falando, a gente tem algumas perguntas aqui do Felipe e do Lucas, né? Perguntando se é preciso que a pessoa mora em São Paulo, se ela precisa ter dedicação exclusiva, ou se ela pode ter um vínculo empregatício.
Com relação ao mestrado ou ao doutorado, Caio? Tem as perguntas para os dois. Tem tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Como a gente faz a norma, né, com isenção de mensalidade, o aluno não paga nem o mestrado, nem o doutorado, a exigência é que, de fato, ele tenha dedicação integral, principalmente no doutorado. Né? No mestrado, a gente até flexibiliza um pouco em função do trabalho que o aluno tenha. No doutorado também, por exemplo, se o aluno ele é professor acadêmico e dá um X número de horas, isso é uma atividade que não entra em choque com a atividade principal dele durante esse período, que é ser um doutorando. Então, tudo bem, né? Desde que, obviamente, ele não preencha todo o seu tempo dando aulas e não tenha tempo de fazer a pesquisa. Então, assim, inclusive quando o aluno entra, a Joana até falou no início da apresentação dela, que há possibilidades do aluno ter alguns tipos de apoio, né, de bolsa manutenção durante o curso, é porque ele pode fazer pesquisa nos centros de estudos, a Maria José falou do NEOP, né, tem vários centros de estudos na escola, e o aluno pode trabalhar também, então sempre com atividades relacionadas. O que absolutamente ele não pode ter é um trabalho que tome o tempo dele o dia inteiro e ele não consiga cursar as disciplinas que são durante o dia, né? Todas as disciplinas de mestrado e doutorado são durante o dia, e isso também, morar fora de São Paulo, a gente já teve experiências, né, de alunos que moram fora de São Paulo, e isso realmente impede muito, principalmente no doutorado, porque não é só cursar as disciplinas, gente, é viver, né, a realidade da instituição, é estar integrado com os grupos de pesquisa, é participar dos grupos que os alunos montam, tem grupos, assim, o próprio Caio, né, lidera um desses grupos, então, assim, é viver a vida acadêmica, e viver essa vida acadêmica é muito mais do que só apenas cursar as disciplinas. Então, os alunos que moravam fora e vinham, eles mesmos relatavam, né, dessa dificuldade que era, assim, poder viver mais intensamente a vida acadêmica durante o doutorado. Então, nesse sentido, né, nesse aspecto, a gente está sendo mais exigente mesmo, que o aluno possa, de fato, se disponibilizar a ficar aqui os 4 anos ou os 2 anos enquanto realiza os cursos. Legal. Tem mais uma pergunta bacana sobre o que vem depois, né, do doutorado. Então, como a escola prepara o aluno de doutorado para o job market acadêmico? Existe algum incentivo para o aluno ingressar em escolas? O orientador ou a escola consegue ajudar o aluno nessa situação? Então, esse é o nosso grande desafio nesse momento. A gente, inclusive, nesse segundo semestre, já está preparando e vai apresentar 2 webinars, justamente com ex-alunos, né, com egressos do curso, que vão trazer suas experiências, principalmente aqueles que conseguiram ingressar em alguma faculdade ou universidade internacional, porque tem todo um foco do programa em internacionalização, mas a gente pode até também pensar em fazer também com inserções de alunos com a empregabilidade nacional, né, porque a grande maioria, de fato, fica no Brasil, né, e vai para instituições nacionais, mas a gente está programando, nesse primeiro momento, os webinars sobre egressos com experiência internacional, né, que foram para essa carreira, e também de professores, né, que possam trazer essa experiência também para poder compartilhar com os alunos. A gente está, de fato, colocando nesse momento como das grandes metas, porque inclusive é uma questão, assim, inclusive das acreditadoras, né, de estar trazendo essa exigência de trabalhar mais nessa questão da empregabilidade de uma forma mais institucionalizada, porque informalmente a gente já faz, né, todos os professores, de certa forma, ajudam os seus orientandos, cava contatos, né, usa a sua rede pessoal para isso, mas institucionalizar mais isso, a gente, de fato, está trabalhando nisso. Beleza. Acho que o nosso tempo está quase acabando. Vou só falar uma última pergunta rápida. Ainda sobre esse tempo, né, para o doutorado, perguntaram se existe uma quantidade de horas mínimas que a gente tem que dedicar para o doutorado, e como são divididos os 4 anos, né?
Horas mínimas é difícil, né, de dizer, porque, de fato, assim, eu pediria que, assim, não venham fazer um doutorado pensando nisso, né, no mínimo, porque, de fato, é difícil, né, começar pensando no mínimo, assim. A gente tem disciplinas de manhã, tem disciplinas de tarde, né, assim, por isso que essa importância de estar aqui, né, todos os dias, e tem essas demandas, né, de palestras, de grupos de estudo, então são muitas atividades, né? Então, em geral, os 2 primeiros anos o aluno cursa as disciplinas, para que nos 2 últimos ele possa se dedicar mais à realização da pesquisa, do projeto de pesquisa, né? Ele qualifica hoje, no caso de mestrado, no final do segundo semestre, né, Cláudia? Do terceiro, e no caso do doutorado, no final do 5º semestre, né? É sempre 15 de agosto, uma data que a gente estabeleceu, né? Mas corresponderia ao final do 5º semestre. Então, assim, se o aluno se dedicar integralmente às disciplinas nos primeiros 2 anos, ele consegue, nos 2 últimos anos, ficar mais dedicado só à pesquisa, o que é o ideal, né? Porque ele vai ter que defender um projeto, realizar um levantamento empírico ou teórico, dependendo do tipo de pesquisa que ele vai fazer, e escrever uma tese, né? Então, é mais ou menos essa a divisão, e a gente está procurando muito trabalhar nisso, de concentrar as disciplinas nos 2 primeiros anos e deixar os 2 últimos só para pesquisa e escrita da tese. Como a Anne falou, desculpa, como a Anne falou, né, assim, a gente tem essa opção do aluno, e estimula, inclusive, o aluno escrever a tese em inglês, se ele quiser escrever em inglês, e no formato de uma monografia ou 3 artigos também, né? Mas focando também, como a Anne falou, em publicações internacionais, porque daí já estaria na língua das principais revistas internacionais. Desculpa, Cláudia, você ia falar? Desculpa, só complementando a senhora, professora, também lembrando que no mestrado e no doutorado existe a exigência de cumprir a prova de habilidade, quer dizer, o aluno precisa comprovar habilidade para pesquisa e publicação. No mestrado, participar de um congresso, no doutorado, publicar em um periódico, e no doutorado tem também, durante os 4 anos, ao longo dos 4 anos do curso, teria que fazer o estágio doutoral no exterior. É isso, gente. Eu acho que a gente conseguiu responder a maioria das perguntas, né? Teve algumas perguntas que a gente não vai conseguir responder por tempo. Eu queria passar para a professora Joana. Caio, muitíssimo obrigada. O Caio é o nosso Star Student, né? Então, muito bom contar com a participação dele, com essa ajuda toda aqui. Olha, eu queria agradecer a todos vocês realmente pela participação, pelo interesse na linha, né, por ficarem aqui durante esse tempo todo, quando a gente está falando das coisas, mas eu acho que sobre o projeto de pesquisa, muitos dados, muitos detalhes. A gente está gravando um vídeo, tá? Então depois vocês podem até voltar e assistir esse vídeo com mais calma, anotar e tudo, mas eu queria novamente ressaltar, né, que vocês, em qualquer momento, podem contactar todos os professores, tá? Mas também a Luciana Gaia, né, que eu deixei o e-mail, eu pedi para vocês darem uma olhada, mas no videozinho também vai estar, mas vocês podem fazer isso no Google, checar na EASP, checar com a Luciana Gaia, que ela vai te ajudar a responder todas essas perguntas. Eu imagino que todos os nossos professores também, né, vão né, ajudar a responder qualquer dúvida, qualquer, né, questões que vocês tiverem nesse momento. Mas eu realmente queria agradecer a todos pelo interesse na linha de estudos organizacionais. Imagino que nós vamos conhecer alguns de vocês, né, nas entrevistas, eu espero que sim, pelo menos. Quero todo sucesso. Queria novamente, né, agradecer aí a FGV, a ESP, os meus colegas aqui da linha de pesquisa, né, a professora Slade, a professora Maria José, a professora Anne, o professor Rafael, o Caio, que nos ajudou muito aqui, a Luciana Gaia também, que nos ajudou bastante, que esteve aqui durante esse processo, e também a Cláudia, que foi maravilhosa e nos ajudou muito nesse processo aqui também, tá bom, gente? Qualquer dúvida, que fiquem à vontade e realmente nos mande um e-mail, tá bom? Muito obrigada.